Olá, o meu nome é Benjamin Coe. Hoje vou falar sobre um software de código aberto que a minha equipa criou para ajudar a lançar bibliotecas com mais antecedência e mais frequência e ajudar a que este não se torne um trabalho a tempo inteiro. Como disse, sou o Ben. Podem encontrar no GitHub em github.com/bcoe. Adoro software de código aberto e contribuo sobretudo na comunidade JavaScript. Já fiz várias contribuições de Node.js, grupo de trabalho de ferramentas que integro. Trabalhamos muito no sistema de ficheiros, ou seja, em cópias recursivas e eliminações recursivas. Também fiz contribuições para o Chrome, o navegador de internet, e trabalhei nas bibliotecas Yarx, que é um analisador de argumentos, e na C8, que é utilizada na cobertura de testes. Fui o terceiro engenheiro numa empresa chamada NPM Incorporated, a empresa que durante anos apoiou o registro NPM JavaScript. Aqui interessei-me pelos lançamentos e artefactos de lançamento e por software de código aberto. Atualmente trabalho na equipa da Google, que lança bibliotecas para clientes para mais de 100 APIs da Google Cloud Platform. Estas são APIs como Cloud Storage, APIs RML e Secret Manager. São bibliotecas cliente que permitem desenvolver produtos com base nestas APIs. Hoje vou falar sobre os lançamentos de software através da ferramenta de código aberto Release Please. Em primeiro lugar, na agenda, vou falar sobre lançamentos de bibliotecas cliente de uma forma geral. Vou falar do problema que a minha equipa encontrou no lançamento de bibliotecas cliente. Vou falar um pouco sobre como resolvemos o caos que a nossa equipa enfrentou. Vou apresentar a ferramenta que desenvolvemos para ajudar neste processo, a Release Please, e fazer um resumo da apresentação. Para começar, o que são lançamentos de bibliotecas cliente? Essencialmente, de que forma diferem de outros tipos de lançamentos, como os lançamentos de serviço web ou de website. Quando falo de lançamentos de bibliotecas cliente, falo principalmente da ideia de pegar num artefacto, geralmente um arquivo tar, e colocá-lo num registro, como o Maven Central para Java ou o NPM para JavaScript. O RubyGems para Ruby, o Composer para PHP, Nugget PyPy, etc. Em algumas linguagens pode também tratar-se apenas de etiquetagem ativa, em artefactos no GitHub. Sei que o Go funcionava assim. Basicamente, isto resume-se a pegar em algo como o repositório do GitHub, onde a equipa trabalha em código, e torná-lo um artefacto de um ponto anterior no tempo, que é lançado para um cliente. O que as bibliotecas cliente têm de interessante é que o cliente muitas vezes tem os seus próprios utilizadores finais. Podem estar a utilizá-lo como uma dependência para criar um website, que depois é utilizado por um conjunto mais amplo de clientes. Tenho uma citação de Isaac Schluter, a pessoa que criou originalmente a biblioteca NPM, para o registro NPM, que apresenta de que forma os lançamentos de bibliotecas são um pouco diferentes de lançamentos como os de um website ou um serviço web. Passo a citar. Uma biblioteca OSS que não foi atualizada durante vários anos pode ter um suporte melhor do que uma que é atualizada frequentemente. Código simples e utilizado por responsáveis pela manutenção ativos tem o potencial de alcançar o estado concluído muito rapidamente. Penso que apresenta bem um dos aspectos principais em que os lançamentos de bibliotecas diferem. Vou explicar isto mais detalhadamente. Estas são algumas formas em que os lançamentos de bibliotecas cliente diferem de, por exemplo, um serviço web ou um website.
Como disse o Isaac, as bibliotecas têm o potencial de alcançar um estado de conclusão. As atualizações de uma biblioteca cliente consolidada podem acabar com o tempo, porém a frequência dos lançamentos pode ser inferior à de outros produtos, como um serviço web. Os clientes são muito mais ativos do que passivos. Enquanto num website uma nova alteração estilística implementada pode não afetar os utilizadores finais, exceto talvez pela facilidade de encontrar um botão. Se lançar uma versão de uma biblioteca cliente, é recomendável que os consumidores garantam que estão atualizados em relação à versão mais recente da biblioteca. Por sua vez, as atualizações à biblioteca podem dar trabalho aos consumidores. Muitas atualizações, especialmente alterações interruptivas, podem criar frustração e cansaço e levar a que os autores da biblioteca cliente digam: "Por que outro lançamento de arte? Atualizei há uma semana." Este é o tipo de mentalidade que deve evitar ao lançar bibliotecas cliente. Além disso, uma vez que os consumidores atualizaram as bibliotecas e obtiveram o resultado das atualizações, estes precisam de informações acionáveis sobre atualizações, um bom registro de alterações, o que foi alterado no Yargs esta semana que me faz precisar desta atualização. Como referi anteriormente, os clientes dos seus clientes são seus clientes. Isto torna as bibliotecas suscetíveis a um tipo de ataque de segurança, um ataque à cadeia de fornecimento, no qual uma pessoa pode ter uma biblioteca como alvo, de forma a que o alvo principal seja o utilizador final da biblioteca. Imagine que está a lançar uma biblioteca que será utilizada por alguém para desenvolver um website de um cliente da Fortune 500. É importante que a biblioteca siga as práticas recomendadas, como os lançamentos automáticos, com informações de lançamento detalhadas, de forma a que existam informações reais para o consumidor de origem, para garantir que há uma atualização natural da sua biblioteca e não uma atualização maliciosa à mesma ou algum tipo de ataque à cadeia de fornecimento. É neste sentido que penso que as bibliotecas cliente diferem dos lançamentos de um serviço web. Resumindo, as bibliotecas cliente podem não ser lançadas tão frequentemente quanto outros produtos, como websites, os quais podem lançar várias alterações incrementais por dia. É bastante frequente que um servidor web seja implementado 4 vezes ao dia, à medida que cada patch é integrado no mesmo. Apesar de os lançamentos das bibliotecas cliente não serem tão frequentes, cada lançamento é potencialmente mais moroso. Os consumidores precisam de informações acionáveis sobre por que é que têm de atualizar a dependência, por motivos de segurança ou por motivos de qualidade de vida, garantindo que não danificam o próprio software. Após falar sobre o problema das bibliotecas cliente e do lançamento destas de forma geral, quero falar sobre o problema real que a minha equipa da Google enfrentou. Temos de lançar várias bibliotecas cliente. A equipa suporta 7 linguagens: Node.js, Go, Python, Net, PHP, Ruby e Java. Cada uma destas linguagens tem os seus próprios lançamentos de bibliotecas cliente. Estes lançamentos suportam 100 produtos da Google Cloud Platform. Estes incluem Cloud Storage, Compute Engine, Secret Manager e PubSub. Posto isto, nos últimos anos, a minha equipa passou de ter de lançar atualizações de bibliotecas cliente uma dúzia de vezes por mês, no máximo 50 vezes no mês, para ter de lançar cerca de 1000 atualizações por mês. Antes de desenvolvermos a ferramenta de automatização de que vou falar um pouco hoje,
Criar lançamentos para bibliotecas clientes era um processo muito manual. Era necessário, no mínimo, 15 minutos para cada lançamento. Com os dados atuais de 1000 lançamentos por mês, seria necessário que 6 engenheiros a tempo inteiro lançassem bibliotecas clientes todos os meses para concretizar os lançamentos. Este não é o único problema. Os humanos são falíveis. Não documentámos alterações importantes, lançámos funções com patches, perdemos alterações interruptivas. De forma geral, o processo estava a falhar um pouco. Sabíamos que tínhamos de automatizar processos. Eis o problema. Tratava-se da qualidade dos pedidos de envio dos programadores de API de origem. Há uns anos, uma vez que não tínhamos nenhuma padronização, recebíamos esta alteração que resultaria numa atualização da biblioteca cliente. O único contexto que tínhamos era que existia uma atualização e que era de uma API específica, neste caso, proteção contra pitching. Precisávamos de uma forma melhor para sabermos que a alteração vinha do programador de API de origem. Com efeito, precisávamos de encontrar uma forma para estruturarmos estas informações caóticas que recebíamos. Precisávamos de uma linguagem comum que os colaboradores destas APIs de origem e as pessoas que lançavam as bibliotecas poderiam utilizar para garantir que fornecíamos informações contextuais aos consumidores de bibliotecas para que pudessem realmente criar coisas com base nas suas bibliotecas. Tal como disse, não tínhamos forma de perceber as alterações de origem. Tínhamos sempre de agir como detetives e analisar o código para percebermos as alterações ao mesmo e utilizá-lo para tentar descrever qual seria a alteração. Não conseguíamos identificar quando uma alteração falhava, não sabíamos o que estava a corrigir, se era uma nova função interessante que deveríamos apresentar e destacar aos clientes. Sabíamos como iríamos começar a estruturar este caos. Existe uma convenção chamada Conventional Commits, que pode encontrar em conventionalcommits.org, que descreve uma linguagem que pode ser introduzida nas mensagens que classificam para fornecer o contexto que procurávamos. Dos programadores de API até à construção destas bibliotecas cliente. Assim começamos a estudar a Conventional Commits. Por fim, identificamos 3 tópicos para os quais queríamos chamar a atenção dos clientes. Queríamos avisar as pessoas quando estava a ocorrer uma correção, o que indica que um erro foi corrigido na biblioteca. Queríamos indicar aos utilizadores a adição de uma função. A Conventional Commits permite fazer isto mesmo com o prefixo fit. E queríamos indicar de forma mais precisa quando eram apresentadas alterações interruptivas aos clientes. É isto que o símbolo de Libras indica. Diz que uma alteração está a chegar e é uma grande atualização à biblioteca. O conventionalcommits.org descreve várias pequenas nuances adicionais. Sobre como classificar mensagens conventional commit, mas estas eram as 3 mais importantes para o problema que queríamos resolver e as que partilhamos com quem trabalhava nestas bibliotecas. Se analisarmos a captura de ecrã à direita, podemos ver o aspecto das consolidações da base de código à medida que adotávamos estas conventional commits. O aspecto importante que se destaca logo é o fix, que indica que foi corrigido um erro ali na parte inferior. E a função que implementamos na parte superior. Função no Secret Manager, os utilizadores podem filtrar para personalizar, etc. Foi difícil convencer as pessoas
que isto era melhor do que a confusão do exemplo anterior. Existe outro aspecto interessante sobre as mensagens Conventional Commit. Estas correspondem melhor a este conceito de controle de versões semântico. O controle de versões semântico significa que no número de versão do software, por exemplo 1.0.1, o dígito menos significativo é atualizado ao criar um lançamento de patch. O dígito meio é atualizado ao adicionar uma nova função e o dígito mais significativo, o mais à esquerda, é atualizado quando é criada uma alteração interruptiva. Um aspecto interessante da Semantic Conventional Commits é o facto de alinhar estreitamente com o controle de versões semântico. Com isto quero dizer que, se tivermos uma consolidação do formulário fixFull, isto indica que está a ser implementado um patch. Por isso, atualizamos o dígito mais à direita. Se tivermos a Conventional Commit Fit, atualizamos o dígito do meio. E por fim, se tivermos um ponto de exclamação em algum tipo de consolidação, ou função ou correção, tal indica que é necessário atualizar o dígito mais à esquerda e é uma versão importante da biblioteca. Não só conseguimos ter mais contexto sobre o que foi alterado na biblioteca ao adotar estas convenções, como também sabemos como deve ser o próximo lançamento da biblioteca. Por fim, fomos diretos ao assunto. Descobrimos que esta linguagem nos servia. Adotar um pequeno processo adicional permitia-nos perceber melhor o software que desenvolvíamos. O que é fantástico! A convenção começou a ser adotada na origem, as equipas de API conseguiram adotar esta convenção e não houve muitas reclamações. Geralmente as pessoas percebiam que tal beneficiaria os clientes. Mas ainda há mais. Agora tínhamos uma estrutura que uma máquina também podia aprender e estávamos numa posição em que podíamos começar a automatizar o processo de lançamento. Quero agora apresentar a ferramenta que criamos, a Release Please, que temos utilizado para automatizar os lançamentos das bibliotecas cliente, com base em mensagens de consolidação padrão. O que é Release Please? É uma ferramenta de código aberto que se encontra em github.com/googleapis/release please e essencialmente analisa as mensagens Conventional Commit e propõe PRs de lançamento. Pode ver à direita o processo de análise do histórico de consolidações e a abertura do que chamamos um PR de lançamento. O que é um PR de lançamento? É um PR que é atualizado com as alterações que seriam incluídas no próximo lançamento da biblioteca. Se analisarmos a imagem à direita, vemos que não lançamos uma nova versão da biblioteca a cada nova atualização. Mantemos este PR de lançamento atualizado e pode ter uma coleção completa do que é enviado para os clientes. Neste exemplo, temos uma função que será enviada para o cliente e temos algumas correções de erros que também serão enviadas. Outro aspecto interessante é o facto de propor a próxima alteração à versão da biblioteca com base no Samver, tendo em conta as correções, as funções e as alterações interruptivas. Neste caso, temos 5 correções de erros efetuadas numa única função. A parte mais significativa tem precedência, pelo que vamos atualizar a versão 17.0.0 para 17.1.0 neste exemplo específico. Além disto, a Release Please
Mantém um registro de alterações legível para humanos e também atualiza todos os ficheiros específicos da linguagem, que referenciam o número da versão, como um setup.py, package.json, composer.json, cargo.toml. Eis um exemplo disso à direita. Podemos ver que não só está a atualizar o registro de atualizações na parte superior, como também está a atualizar o package.json para o que esta versão seria se lançássemos isto. Por que é que escolhemos esta abordagem de PR em vez de um serviço web que lançaria tudo o que fosse preparado no ramo principal ao longo do dia? Permite-nos controlar o próximo lançamento de uma forma mais granular. Talvez faça sentido lançar várias alterações em conjunto. Existe uma função que depende de 3 componentes para estar pronta. Por isso, em vez de necessitar de preparar cada alteração individualmente, é recomendável juntá-las num PR de lançamento e depois preparar esse PR de lançamento de uma vez. Outro motivo para a minha equipa é geralmente tentarmos evitar realizar lançamentos à sexta-feira. Na sequência desta ideia de PR de lançamento, se tivermos muito trabalho preparado a uma sexta, podemos manter o PR de lançamento aberto e lançar o software na segunda-feira, quando estivermos prontos para isso. Outra vantagem é o facto de reduzir o conceito de fadiga de atualizações. Que significa que não quer necessariamente dar aos clientes centenas de novas versões todas as semanas. Pode ser positivo receberem uma nova versão por semana. Em geral, permite maior coordenação. Por exemplo, os lançamentos principais podem ser tratados de forma diferente. Quais são algumas das funções da Release Please? Suporta muitas linguagens de programação, como Python, Rust, Node.js, PHP, OCaml, Ruby, Elm. Acho que nem referi todas. Independentemente da linguagem escolhida, geralmente a Release Please é compatível. É compatível com Monorepo se estiver a lançar muitas bibliotecas de um repositório. A Release Please tem boa compatibilidade para isso. Mantém um bom registro de alterações legíveis para humanos, gera o aumento dos números das versões com base no Semver, como já vimos, cria o lançamento correspondente no GitHub. A ideia é que ao criarem uma etiqueta no GitHub, esta fique com algo semelhante ao registro de alterações associado. E talvez o mais importante é de código aberto. Muitas destas linguagens, como a OCaml, foram contribuições que recebemos de contribuidores externos. Uma coisa que a Release Please não faz é publicar o registro do pacote, como Maven, PyPy ou NPM. Decidimos que o funcionamento difere significativamente de linguagem para linguagem e decidimos que deixaríamos isso para o próximo passo, que as pessoas podem classificar de forma independente. Decidimos que isto não era da nossa responsabilidade. Voltando atrás, gostaria de dar um pequeno exemplo do aspecto do registro de alterações. É um simpático ficheiro Markdown e inclui links para o problema que foi encerrado. Contém também links para os utilizadores que contribuíram para as alterações, caso lhes faça referência. É algo que uma pessoa que consome a sua biblioteca pode utilizar para determinar que passos deve seguir para atualizar para a próxima versão da biblioteca. Em jeito de um epílogo, a Release Please beneficiou o nosso processo de lançamento? Sim, beneficiou. Passámos de cerca de 20 bibliotecas quando iniciei a minha equipa para o lançamento de cerca de 100 bibliotecas atualmente. Entretanto, os nossos lançamentos aumentaram de talvez uma dúzia por mês para mais de 1000.
Acho que se não tivéssemos uma automação implementada, as pessoas estariam muito cansadas devido ao tempo que passariam a gerir lançamentos. Além disso, como referi, acho que olhando apenas à carga horária, seriam necessárias pelo menos 6 pessoas por mês para realizar a tarefa. Outra coisa que achei fantástica na Release Please foi termos mostrado conseguir incentivar as equipas a adotarem convenções simples se demonstrássemos ser suficientemente benéfico para as mesmas. Por que é que as pessoas querem adotar estas convenções de consolidação, mesmo que sejam um pouco pedantes? Porque lhes deu lançamentos totalmente automatizados, com registros de alterações e um controle de versões semântico, e é atrativo o facto de reduzirmos muito a carga horária todos os meses. Em conclusão, podem experimentá-la hoje. Várias pessoas fora da Google já utilizam este software. Podem encontrá-la em github.com/googleapis/releaseplease. Obrigado! Foi um prazer fazer esta apresentação hoje.